Olá, que bom ter você aqui de novo. Eu sou Antônio Arruda, faço parte da equipe de divulgação do Centro Espírita Nova Luz, que está localizado no bairro Prado, na cidade de Belo Horizonte. E nós já estamos aqui no finalzinho do livro O Principiante Espírita. Estamos estudando juntos e já estamos quase encerrando essa primeira atividade proposta de divulgação com esse livro tão importante. Você está começando agora na doutrina, não conhece ainda, gostaria, tem curiosidade? E no lugar certo. Aqui a gente aborda com calma, com tranquilidade e de uma forma mais didática possível os princípios que norteiam a nossa doutrina espírita. Então, está chegando agora, assistindo o primeiro vídeo? Volta lá desde o primeiro. Assiste desde o primeiro e você vai conhecer o livro todo. Indique para os amigos, participa com a gente desse processo de divulgação tão importante. Hoje nós vamos falar sobre a alma. O que é alma, né? O que é alma? O que é espírito? É muito normal as pessoas perguntarem, mas peraí, é espírito ou é alma? Tem diferença entre espírito e alma? Então, eu diria o seguinte, diferença até que não tem não. Mas para conceituar didaticamente, definiu-se que nós chamaremos de alma a situação em que o espírito está encarnado. Então, se o espírito está encarnado, nós vamos nos dirigir à essência espiritual com o nome de alma. O espírito desencarnou, deixou o corpo físico aqui, retornou à pátria espiritual. Está nesse momento na erradicidade. Nós chamamos de espírito. É a mesma coisa. É a individualidade do nosso ser. É a sede da nossa individualidade. Está no corpo físico, chamamos de alma. Não tem mais o corpo, chamamos de espírito. Então a pergunta é, qual é a sede da alma? Onde que a alma fica? E a resposta, a alma não se acha localizada num determinado ponto do corpo, como geralmente se pensa. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável e se assimila a todo o corpo com o qual constitui um ser complexo. Lembrando que o perispírito é o nosso corpo fluídico. Nós temos o corpo físico, formado desta matéria densa, própria deste planeta, e nós temos um corpo fluídico, que quando o corpo físico se vai, nós continuamos com esse corpo e ele tem exatamente a mesma forma do nosso corpo físico. É por isso que os espíritos desencarnados se manifestam de forma visível para os médiuns videntes. Nem todos enxergam, nem todos nós temos essa evidência. Mas o espírito, quando ele se manifesta mostrando o seu corpo perispiritual. É o corpo que fica depois que o corpo de carne se vai. Ah, mas enquanto eu estou em casa, o corpo está dormindo, e aí no momento em que o corpo dorme, os laços que ligam o corpo ao espírito eles se afrouxam, e eu, em desdobramento, vou até o plano espiritual, encontro com amigos, familiares, não é assim que a coisa funciona? Pois é. Quando nos encontramos lá, nós nos vemos, nós nos identificamos. Por quê? Porque temos um corpo. Temos um corpo chamado perispírito. Esse não morre. Quando o corpo físico morre, é com ele que a gente circula pela erradicidade, sendo visível, sendo tangível. Porque para os espíritos, o corpo perispiritual ele é tão tangível quanto o corpo físico é para nós. Então, aqui está dizendo que a alma não se acha localizada num determinado ponto do corpo específico, não. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável e se assimila a todo o corpo com o qual constitui um ser complexo. Assim, a morte não passa de um desdobramento. Poderíamos comparar a criatura a dois corpos semelhantes na forma, interpenetrados um no outro durante a vida, mas separados depois da morte
do corpo físico. Por ocasião da morte, um é destruído, enquanto que o outro subsiste. Durante a vida, a alma atua mais particularmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. É, ao mesmo tempo, interna e exterior. Isso é, irradia de dentro para fora. Pode até isolar-se do corpo, transportar-se para longe e manifestar a sua presença. Provam-no as observações e os fenômenos do sonambulismo. O que o livro está querendo dizer aqui é o seguinte: em algum momento eu posso deixar o meu corpo aqui e, em desdobramento, ir para um outro local. Não vai romper a ligação com o corpo. Existe um cordão fluídico, cordão de prata, não importa o nome que se der, que vai sempre ligar o corpo físico à alma. Agora, esse cordão, ele é cortado, essa ligação é interrompida, essa ligação com o corpo físico, somente no momento em que a gente desencarna. A alma é criada ao mesmo tempo que o corpo? Ou ele é anterior? Pergunta interessante, né? Vamos ver a resposta? Depois da existência da alma, esta constitui uma das mais importantes questões. Por isso, que de sua solução decorrem consequências de alta significação. É a única capaz de explicar um grande número de problemas até que insolúveis por não a haverem analisado. Uma de duas. Ou existia a alma antes da formação do corpo, ou não existia. Não tem meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo é explicado natural e logicamente. Sem a sua pré-existência, surgem dificuldades a cada passo. Certos dogmas da igreja ficam sem justificação. Isso tem conduzido à incredulidade muitos homens que pensam. A questão foi resolvida afirmativamente pelos espíritos, e os fatos, bem como a lógica, nenhuma dúvida deixam a respeito da pré-existência. Admitida esta, ao menos como hipótese, a maior parte das dificuldades serão aplanadas. Se a alma existisse antes da formação do corpo, tinha individualidade? Olha que interessante essa pergunta. Se a alma existisse antes da formação do corpo, tinha individualidade e consciência de si mesma? A não individualidade e a não consciência equivaleriam à não existência. Resumindo isso tudo, a alma é criada, sim, antes do corpo. A alma é criada e depois um corpo irá, ou alguns corpos, né, com as sucessivas encarnações, irão com certeza animar, né, esse princípio inteligente, né, essa alma. Antes de unir-se ao corpo, a alma já havia realizado algum progresso ou se encontrava estacionária? O progresso anterior da alma tanto é demonstrado pela observação dos fatos, quanto o ensino pelos espíritos. Criou Deus as almas moral e intelectualmente iguais, ou teria uma ou mais inteligentes e perfeitas do que a outra? É uma pergunta. Foram criadas almas com características diferentes de inteligência? E a resposta: se Deus as houvesse feito uma mais perfeita do que as outras, tal preferência seria inconciliável com sua justiça. Todas são criaturas suas. Por que então isentaria essa do trabalho que aquelas impõem, a fim de alcançar a felicidade eterna? A desigualdade original das almas seria a negação da justiça divina. Vamos dar uma explicada geral nisso. Uma vez que é criado o espírito ou a alma, uma vez que é criado o espírito, ele é criado simples e ignorante. Ele não tem conhecimento, ele não tem experiência, ele não tem defeito, ele não tem qualidade. E o objetivo? Através das sucessivas existências na matéria, esse espírito vai adquirindo conhecimento. Ele vai adquirindo virtudes, ele vai adquirindo. Isso é muito importante a gente entender. Ele vai adquirindo, através das experiências sucessivas, ele vai adquirindo conhecimento, esse conhecimento científico, conhecimento
de interrelacionamento humano, onde vai começar a trabalhar ali a questão dos sentimentos, mas nós precisamos evoluir com duas asas, com a asa do conhecimento e com a asa do sentimento. Isso vai acontecer gradativamente através das sucessivas reencarnações, onde quando erramos, temos a oportunidade de corrigir. E quando acertamos, temos a oportunidade de repetir os acertos. Está gostando do assunto? Está interessante? Que bom. Compartilha. Segue a gente. Divulga o nosso grupo. Divulga esse nosso trabalho dentro desse nosso canal no YouTube. E pode ter certeza que, à medida que você for conhecendo mais a respeito da doutrina espírita, você vai entender por que nós chamamos de doutrina libertadora de consciências. Obrigado, até a próxima.